Saudações a todos, sou Marcos Arino Babaloa e Calcundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog escrito www.urumilá-fa.com.br. Não deixem de ir no blog para ver os textos, tem dezenas, centenas de textos lá, talvez mais que uma centena de textos de boa qualidade. Neste vídeo aqui eu vou falar mais um assunto teológico, em continuidade aquele vídeo anterior que eu falei sobre salada de religiões. Agora eu vou continuar aquele assunto da nossa relação com Deus e vou falar sobre a questão devocional. Vou fazer uma comparação. Não vou fugir de fazer uma comparação com os nossos amigos católicos, né? E vou falar sobre a questão de como, comparando, né, como eles fazem a devoção a Deus, daquela forma, adoração a Deus, e a forma como nós fazemos e por que tem essa grande diferença entre as religiões, tá bom? Quem tiver curiosidade por esse tema, veja a seguir o vídeo até o final. Abraços! Eu vou tentar conduzir da forma mais tranquila possível esse vídeo, tá? Eu queria apenas lembrar para quem está assistindo agora que esse vídeo não é uma continuação do vídeo anterior que eu falei sobre aquela questão de saladas de religiões, aquela resposta teológica do padre Paulo Ricardo. Mas é um assunto que continua o assunto anterior, porque aqui nesse vídeo eu vou dar um foco na nossa relação com Deus, né? E trazendo isso de uma forma objetiva, qual o sentido disso, né? Por que temos que nos relacionar com Deus e como temos que nos relacionar. Então esse é o foco desse vídeo, mas ele é uma continuação do anterior. Então assim, eu não vou aqui, eu tinha até começado, mas refiz, feito um vídeo repetindo coisas que já estavam no vídeo anterior, mas não vou. Assim, olha só, tem uma parte muito importante lá, que é aquela parte que religião seria linguagem e tal. Eu peço que vocês vejam o vídeo anterior para entender o que eu falei lá sobre a questão de linguagem, aquela abordagem de religião, antes de começar esse, tá? Então, essa é um posicionamento importante. Por quê? Porque esse conceito de linguagem, eu não quero repetir o vídeo anterior, mas o conceito de linguagem é um conceito importante, é uma forma nova de você ver esse assunto, né? Às vezes a gente traz uma visão nova sobre o mesmo assunto, de repente desperta algumas coisas a você. Então é importante ver sobre isso. Mas o que eu queria começar esse vídeo, e num assunto que eu não falei no anterior com ênfase, foi a questão dos deístas e dos teístas. E hoje, esse assunto de religião é muito interessante, classificação, muito complexo. Eu sempre gosto de simplificar, né? E vou falar sobre essa questão de simplificação hoje. Mas existem os deístas, né? São aquelas pessoas que veem essa questão de Deus, da religião, como uma forma muito abstrata, como uma forma muito lúdica, né? E eles têm uma relação lá muito exclusiva entre eles e Deus, religião não faz parte da vida deles. E tem os teístas, que somos nós, né? Que temos religiões que entendem a figura de Deus, do divino, de um ou mais deuses, ou de deuses com hierarquias diferentes, ou de um supernatural, né? de uma parte divina com mais estrutura. Então, esses são os teístas. E tem muitas religiões teístas no mundo. E é o que eu falo lá para sempre: olha, nós que somos teístas temos que nos respeitar, porque a gente tem uma crença baseada mais ou menos na mesma estrutura. Então, o que eu estou dizendo, por que eu estou falando isso? Né? Porque tem esses dois grupos, e eu, né, represento como parte do grupo teísta aqui, né, no qual a região católica está, no qual o candomblé está, são teístas. Queria dizer para você que eu não faço, que eu não concordo, né, com as pessoas que, duas coisas. Que adotam essa abordagem do Deus pessoal. Tem muita gente, eu já comentei sobre isso. Criam um Deus pessoal, não querem ter religião, e criam um Deus pessoal. Né? São coisas meio complicadas, mas assim, elas querem uma relação direta com Deus, elas e Deus. E não tem nenhuma religião associada a ela. Qual o problema dessas pessoas? É que essas pessoas criam um Deus pessoal que vai atender elas em tudo, vai ser agradável com elas. Por quê? Porque não vai ter para essa pessoa a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus que ele traz para nós, para a raça humana, para a humanidade, de comportamento, de valores, de como a gente deve ser, como a gente deve proceder, está contida dentro da religião, que é a linguagem que Deus estruturou para conversar com a gente, né? Então a religião não tem nada demais. O problema da religião para essas pessoas é que a religião traz dogmas, traz ensinamentos, traz restrições, traz coisas, né,
que você pode fazer, coisas que você não pode, que você deve ou que você não deve, traz ameaças de castigo. Então as pessoas não gostam disso. Hoje em dia tem muito mimimi, né? Tem gente mimizenta, que essas pessoas não querem essa visão, ninguém não querem ser restrita na vida dela. Então mas elas têm essa visão de Deus. Então como é que elas fazem? Criam essa relação pessoal, do Deus pessoal delas. Aí fica fácil, né? Elas e o Deus lá, e não tem nada a ver. E tem outras que não querem acreditar em Deus, que não, todo mundo inteiro é Deus. Então esse é o grupo dos deístas, ou daquelas pessoas que acreditam que estão vivendo sozinhos, são micróbiozinhos que evoluíram, são os ateus, né, que de alguma maneira, não sei se todo mundo continua ateu o tempo todo, né, mas não querem ter essa relação com o divino, né? Mas então eu estou no grupo aqui dos teístas. Então eu queria terminar aqui essa fala aqui, caracterizando o quê? Eu não concordo com essa visão. Eu concordo com a visão que você deva escolher uma religião. Outra coisa, tem um segundo grupo, né? O segundo grupo é o grupo de pessoas que escolhem seguir várias religiões, né? A religião A, B, o cara quer ser umbandista, quer ser candomblessista, o cara quer ser cristão, e o cara quer ser budista. Aí o que ele faz? Ele pega de cada uma delas coisas que ele acha melhor. Isso aqui é legal aqui, isso aqui é legal, essa visão é boa. O que acontece? Mais uma vez, fica igual esses caras aqui. Eles não aprendem nada, porque cada religião, dentro da forma dela, do contexto dela, ela explica essa mensagem de Deus para as pessoas de comportamento. Se você pega a mensagem que te interessa em cada uma delas, de fato você não vai entender nada, você não vai se orientar por nenhuma, você vai se orientar por você mesmo, você vai ser você mesmo se orientando. Então você vai cair naquele grupo do que não querem ter relação nenhuma, não querem ter, perdão, no grupo que querem ter a relação direta com Deus, né? Porque ele está escolhendo a forma lá. Isso não está certo também. Você tem que escolher uma religião e nessa religião você seguir a orientação, entender a visão que está lá. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da visão. Então, essa é uma coisa importante. Mas o assunto de hoje é a questão da adoração de Deus. Qual é o modelo cristão, o modelo católico fortemente, mas também o modelo das religiões abraâmicas, né? Caracteriza ela, que é o judaísmo, cristianismo e o islamismo, né? Então, a visão deles é a seguinte, que Deus existe e ele precisa ser adorado, precisa ser amado. Você precisa o tempo todo amar a Deus, afirmar isso, e você tem que ser muito temente a Deus e você tem que amar e se submeter a Deus. Inclusive, lembrando que a palavra Islã significa submissão, tá certo, né? Então, essa é a visão de que você deve, inclusive, externalizar isso. A orientação dele para as pessoas é: vocês têm que amar a Deus, e o amor a Deus é que vai salvar vocês de tudo. Esse amor, e só amando a Deus que vocês têm um destino na vida e vocês serão salvos. Eles falam muito disso, né? Deus vai salvá-los. Eu assim, com sinceridade, eu não sei do que Deus salva, né? Tá certo, né? Porque estão na vida e eu não consigo entender. Não estou falando assim de ironia, não, ou sarcasmo, assim. Eu estou dizendo que eu não sei do que eles salvam. Porque uma das coisas interessantes, que é a questão do seguinte: a perspectiva dos católicos é: você deve, agora eu vou falar só dos católicos, você deve ter esse amor absurdo, né, por Deus, Jesus, aí tanto faz, né, porque como para os católicos Deus é Jesus, então você está falando sempre da mesma coisa para eles, né? Para quê? Para que você seja salvo, para que depois que você morra, a sua alma seja salva por Deus, ou vai ficar junto de Deus. Olha só, ou no final dos tempos Deus vai se unir. É sempre assim. Essa crítica não sou só eu que falo. Muitas pessoas que estudam teologia falam a mesma coisa, né? Que se interessam em teologia. Os católicos te pedem um comportamento X, tá certo? Que você deve se comportar, e te oferecem como salvação, como modelo de salvação, a salvação após a morte. Se depois que você morreu, você será salvo. E na vida? Na vida você vai seguindo aí, sem cometer pecados, porque você precisa salvar lá. Cara, essa é uma perspectiva muito complicada, assim, muito mesquinha, né? Eu acho muito restrita. E não é à toa, né, que tanta gente, né, tantas pessoas abandonaram o catolicismo e foram procurar religiões evangélicas, outras religiões que oferecem para as pessoas uma perspectiva de vida, uma explicação para a vida delas mais rica, tá certo? Do que uma perspectiva tão pobre, né, e tão restrita da vida. É aí por isso que as pessoas falam assim: cara, eu vou ficar nessa religião só para ficar querendo rezar o tempo todo, tendo me comportar para depois que eu morrer salvar. E tem religiões que dizem o seguinte: não, olha só, como a nossa, olha só, não, a gente entende que a nossa relação com Deus é baseada em outras coisas e tem outros objetivos, tá certo? Então, é esse o ponto de hoje, né? E
Agora, antes de a gente seguir, eu queria lembrar, sempre lembrar, vou tocar nesse ponto seguinte, que ninguém sabe de verdade, talvez os católicos tenham certeza que sabem, tá certo? Porque, segundo eles, Deus em pessoa foi ver entre eles, entre a gente, então eles têm certeza do que estão falando. Mas esquecendo aquela parte que eles têm certeza que Deus esteve lá, ninguém sabe qual é o modelo religioso correto, né, para a vida das pessoas. Ninguém sabe qual religião está certa, como é que é a dimensão, ninguém sabe disso, tá certo? Essa é uma coisa que a gente não tem. Então a gente vive com essa indeterminação. Você não sabe qual é o correto. Você tem, essa religião tem essa visão, essa religião tem aquela. Lembrando que hoje nós só temos a oportunidade de ter essas várias visões por causa do globalismo, que a gente começou a entender as religiões de outros lugares. Antigamente você só tinha uma visão, uma ou duas no máximo, tá certo? Hoje você tem mais visões, tá? Então, essa questão ninguém sabe qual é o correto. Então a gente sempre trabalha em hipótese, tá certo? Sempre trabalha em hipótese. Agora, só um momento. E nessas hipóteses, nós temos que fazer, nós temos a opção, a nossa opção é escolher com qual entendimento nós queremos viver. Então, olha só, eu não vou afirmar que a visão que essa religião que eu represento é a verdadeira. Ela oferece uma visão. Outras religiões oferecem outras visões para a vida. E cada um escolha com qual visão quer viver a sua vida, como quer orientar a sua vida. E eu, como uma pessoa teísta e religiosa, digo o seguinte, né? É isso mesmo, todo mundo deve preencher a sua vida com Deus, né? Com a mensagem dele, e ao fazer isso vai se tornar uma pessoa melhor com ela mesma, com a sociedade, para com o mundo que ela vive, e vai com isso ter as bênçãos de Deus. Vou falar sobre mais uma frente. Mas o principal, eu como pessoa teísta, respeito a visão de todas as religiões. Por quê? Porque é irrelevante, na minha visão como pessoa de fé, é irrelevante qual é a verdade, isso não interessa. Olha só, no contexto de religião, não interessa se são os católicos que estão certos, se são os espíritas, né, os kardecistas, se são os ubandistas, se são os budistas, se são os messiânicos, o taoísta, se a gente aqui em Fá, o candomblé, tá certo, os urubás, isso não interessa, isso não importa, por quê? O que importa é a crença em Deus. Lembra que eu falei no final? O que importa é a crença em Deus, é essa grande crença que a gente tem. E a fato de a gente querer ser pessoas melhores. E essa questão daqui, desse formato, do caminho que você vai escolher aqui, não é relevante para uma pessoa de fé. Você escolha um que preencha a sua vida com emoção, com calor, com sentimentos, e você siga baseado nessas orientações. Mas escolha um caminho e siga as orientações desse caminho. Isso que é importante. Não é necessário. A gente não é cientista para querer saber qual é a versão certa. Isso não, apesar de que os kardecistas acham que são cientistas, né? Então, mas não é. Para a gente é o seguinte, cara, isso tudo é irrelevante, isso tudo é abstrato. Você deve escolher uma e viver. Porque o importante é a transformação que essas informações, que essas religiões trazem para você, para a sua alma, para a sua vida, para o seu entendimento, para você poder conduzir a sua vida aqui com suavidade. Então, por isso, essa é relevante, por isso que não importa lá, tá certo? Então voltando agora, tá certo, né? Voltando agora ao nosso tema principal, o que eu tenho a dizer, tá certo? Eu tenho a dizer assim, os católicos que descendem dos judeus, os católicos e os judeus estão lá. Eles têm o mesmo problema, né? Eles têm o mesmo problema comum, tá certo? Que os judeus tinham, que eram. Os judeus tinham antes de ter encontrado o Deus monoteísta, né? Tá certo? Jeová, eles tinham uma necessidade enorme, né? Ou tinham e ainda têm uma necessidade enorme de adorar deuses. Só que, né, Deus entrou lá, Jeová entrou, cortou ali, ele ficou com um só, tá certo? Mas isso permaneceu lá na alma deles, né? No DNA deles. E a mesma coisa vale para os evangélicos. Então eu digo o seguinte, qual é a diferença de você ter uma adoração dessa de Deus, que você tem que chegar, se submeter, ficar rezando, ou como rezar 5 vezes ao dia, como fazem os muçulmanos, ou ficar com aquela adoração, Deus é o máximo, não sei o quê, você estabelecer aquele nível de adoração que os padres, né, que a Igreja Católica te orienta a ter para Deus, qual é a diferença disso? E entre você adorar um barro ou um gesso, qual a diferença, gente? Porque, olha só, o fato de você ter um gesso lá, para adorar, um barro para adorar, ou ter um Deus imaginário,
que você imagina. Mas que você tem que ter a mesma atitude de adoração, de submissão e de seguir aquilo ali. Qual é a diferença? Só por fato de ter uma imagem ali, isso não muda nada. O que importa é a atitude da pessoa. E a atitude da pessoa continua sendo aquela atitude daquela adoração, daquela coisa. Os evangélicos não têm, ou pelo menos dizem que não tem aquelas coisas das imagens, mas eles adoram um livro, adoram papel, né? Eles adoram o livro, eles são a religião da Bíblia. Então, assim, no final, todo mundo ali desse conjunto abraâmico está adorando alguma coisa, mesmo. Ou seja, então eles têm nisso a questão de ter que adorar Deus, e Deus precisa, e aquilo ali faz parte do conjunto deles, dos dogmas deles, tá certo? Agora, qual é o questionamento que eu faço? Vamos lá, beleza? Então, olha só, eu estou falando assim, quem não reconhece, ou não sabe, ou acha que essas religiões são voltadas para essa adoração, então temos um problema, assim, porque eu estou partindo desse princípio, que é o que eu vejo, que é que eu vejo o padre Paulo Ricardo dizer, vejo outros padres, cansei de ver a questão da adoração a Deus, tenho que amar Deus, eu vejo assim, vejo os católicos, vejo os muçulmanos, tá certo, fortemente, vejo também os evangélicos, querendo adorar a Deus, tá certo, aquela questão da adoração, os cultos, desses são cultos de adoração, Deus é uma... Assim, o que eu vejo nessas pessoas? Voltando, né, só para encerrar esse ponto aqui, adoração. Não faz diferença. E para mim não faz diferença. Barro, gesso, livro, tá certo? Papel, qualquer outra coisa que você tenha. Tá? Aí o questionamento que eu faço a vocês, pessoas racionais, inteligentes. Por que uma divindade maior, uma divindade superior, uma divindade grande, precisa ser amada? Qual é a necessidade que ela tem? Dizer o seguinte, olha, vocês têm que me seguir e vocês têm que me amar incondicionalmente o tempo todo. Então, assim, por que essa divindade superior, acima de tudo, uma divindade que criou tudo, tem que exigir isso das pessoas? Por que Deus tem que ser alimentado com orações? Tem que alimentar ele. Por que Deus tem que ser alimentado com orações? Eles não fazem oferenda, alguns fazem, os judeus fazem. Mas eu alimentar a oração, ainda mais os muçulmanos fazem isso 5 vezes ao dia. Por que eles têm que fazer isso? Assim, pare para pensar. Qual a necessidade? Esqueça um momento, tudo que você sabe sobre o mundo de hoje. Faz de conta que eu chegasse aqui agora e descrevesse essas religiões, esse comportamento, escrevesse esse Deus exigindo dessas pessoas esse comportamento, essa submissão deles, como as pessoas descrevem, tá certo? Quando eu digo o seguinte, como o clero descreve, os padres escrevem, não quer dizer que esteja na Bíblia. Mas na Bíblia não está escrito isso, olha só. De novo, não vou entrar nessa religião do que você acha, estou dizendo como é que é a prática, tá certo? Como você regiria ao você encontrar um Deus que precisasse disso, que você tivesse que ficar o tempo todo declarando o seu amor e submetendo. Tá certo? Beleza? Então, assim, não há alguma coisa a questionar? Tem alguma coisa que está errada? A questão é, esse Deus exige isso mesmo? Eu acho que talvez sim. Quem são os estudiosos da Bíblia, ou talvez não, né? A questão de submissão. Então, essa religião te dá essa perspectiva. Esse grupo de religiões abraâmicas dá essa perspectiva. E aí eu digo o seguinte, mas tem outras visões? Sim, o que eu estou falando assim. Tem outras visões para isso, né? E eu vou fazer uma comparação agora. Então, essa é a visão dos caras. Nessa nossa religião, nessa minha religião é diferente, tá certo, né? Nós não temos essa visão de Deus que tem que ser adorado, que nós temos que submeter a Ele. A gente vê isso de uma forma diferente. Deus, na forma que nós vemos, é um caminho de orientação e bênçãos, tá certo? Deus é sempre um caminho positivo para a gente. Olha, presta atenção nessas afirmações. Deus não precisa de nós. Deus não quer devoção e adoração. Deus não se alimenta de orações. Nós é que precisamos de Deus. Deus oferece um caminho para vivermos melhor e buscar o nosso melhor caminho, ou sermos os melhores nesse caminho que Ele está oferecendo. É isso que Deus... Assim, nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Nada disso é necessário. Tá? E Ele não está exigindo de nada. O que acontece com a gente? Nós nascemos, como eu já disse em outros momentos, nós nascemos cheios de poderes, muitos poderes. Deus nos deu os poderes demais, tá certo? Nós podemos fazer tudo o que quisermos na nossa vida e nós tivermos capacidade. Se a gente tiver capacidade e a vontade, nós conseguimos realizar. O que Deus faz nesse contexto da nossa vida, em que Ele deu toda essa capacidade para a gente, Ele nos oferece a orientação de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas boas com as outras pessoas que estão em volta, né? Lembra, a gente entra aqui zerado e começa com nós mesmos, com a nossa família, de sermos úteis com a sociedade, de termos honra,
de sermos respeitados, de sermos uma referência enquanto vivo e até mesmo depois da nossa vida para as pessoas que ficaram e nós fomos, nós ainda sermos uma referência para essas pessoas. Essa perspectiva é o caminho da escolha. Nós temos que escolher. Nós temos que fazer opção por esse caminho que Deus está oferecendo. E o que vai fazer com isso? Ao fazermos isso, Deus vai pegar para a gente, ver se essa é uma pessoa boa, vai nos dar as bênçãos para que a gente possa caminhar aceleradamente por isso e depois ser recompensado por essa vida dessa maneira, termos despertado esses sentimentos na gente. E acima de tudo, a visão de Deus para a nossa vida é que nós devemos seguir as orientações dele e sermos felizes nesta vida. Devemos realizar os objetivos que nós pedimos para ele antes de nascer, tá certo? Devemos ter prosperidade e fartura, devemos ser, acima de tudo, eu repito mais uma vez, sermos pessoas felizes. Ele vai nos abençoar se estivermos no caminho dele, ele dá esse caminho é um caminho suave. E claro, vai dificultar a nossa vida se optarmos por não sermos pessoas boas com as outras pessoas. Mas nós não necessitamos, o que essa religião me ensinou, e eu estou falando agora para vocês, é que nós não necessitamos adorá-lo. Deus não quer essa adoração. A adoração a Deus, a adoração que Deus quer, é a fé nele. E o que fazemos em nossa vida, e nossos atos e palavras, é essa demonstração de adoração, de amor, demonstração de fé nele. E vejo como isso é diferente. Na nossa visão dessa religião, a adoração a Deus, a fé em Deus, são as nossas palavras e atitudes, a forma como nós procedemos. É aí que nós demonstramos se nós temos amor e temos fé a Deus. Tá certo? Em minha religião, atenção, em minha religião, Deus não quer ser adorado, não dessa maneira. Ele se apresenta humildemente para nós, olha só, eu falo até humildemente, através de arquétipos humanos. Né? E essa manifestação de Deus através dos orixás também não exige nada de nós. As pessoas podem não conhecer. Olha só, orixá, que é Deus manifestado, não exige de nós adoração. Não existe nessa religião adoração ao orixá. Você não tem que ficar lá se prostando, ralando, não existe isso. Nós fazemos isso por amor a Deus. Por amor a Deus. Nós amamos os orixás e sabemos que ao amar o orixá, amamos a Deus. Os orixás, e outra coisa, não existem imagens de orixás. Essa religião não tem. Eu não tenho gesso com orixá, eu não tenho um barro com orixá. Eu não boto um barro, um gesso na minha frente, me prostro lá e fico adorando aquele orixá. Se as pessoas estão enganadas. O orixá é uma coisa que tem dentro do nosso coração, dentro de nós. Nós sabemos disso. Nós não temos. A manifestação é uma manifestação interna. Nós sabemos o tanto quanto o orixá está ali, quanto nós pedimos, quanto podemos receber dele. Tá certo? Tudo sempre para o nosso bem. Não existe nessa religião, olha só, as pessoas que não sabem, vou repetir, não existe a obrigação, necessidade de você adorar o orixá. A gente, por espontaneamente, vai lá, se dirige, pede, por espontâneo, numa manifestação de atingir a Deus e de mostrar a Ele quem somos e o que estamos pretendendo, tá certo? Sempre essa relação. A adoração a Deus, ela é baseada no nosso bom caráter, estou repetindo, e nossas boas realizações. Nessa religião, sim, nós temos os nossos momentos de fé e de liturgia, momentos muito intensos no qual estamos todos reunidos e manifestamos, e existe lá, através desse momento de fé, aquela manifestação de Deus através dos orixás junto de nós, mas aquilo é uma coisa ocasional, acontece, e nessa hora nós somos muito gratos por os orixás estarem presentes, por Deus estar se manifestando através dos orixás presentes da gente. Mas é aquele momento, o momento que fica contido naquilo ali, isso enche o nosso coração de alegria, nossa alma de alegria, e ficou ali. Nós não temos que ficar fazendo isso frequentemente, como se fosse uma obrigação. Os orixás, olha só, presta atenção nisso, o orixá não exige nada da gente, exige que nós tenhamos boas pessoas. Eu vou fazer, como já falei umas 3 vezes, um vídeo sobre Iuá, sobre caráter, isso vai ficar claro para todo mundo. Eu quero, mais uma vez, fechar esse parênteses desse assunto. Não temos imagem de Deus e nem imagem de orixá. Não temos obrigação de participar de xerê. Não temos que estar presente, correndo quando os orixás se manifestam aí, tá certo? Isso tudo sempre é uma opção da gente. Uma opção e não é uma obrigação. É um prazer que nós temos. Finalizando o que eu queria dizer. Deus não pode ser Deus, o Supremo,
se exige de nós que fiquemos prostrados para Ele e temos que prestar o tempo todo o amor e colocamos isso como objetivo da nossa vida. O objetivo da vida, sei lá, demonstrar a Deus, 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 que eu estou amando Ele o tempo todo. Ele não precisa disso. Não podemos viver para amar a Deus. Assim, a gente vive, somos boas pessoas ao sermos pessoas caridosas, somos pessoas generosas, ao sermos pessoas carinhosas, ou seja, pessoas solidárias, nós estaremos amando a Deus. É isso que Deus espera como amor, tá certo? Dele. E não preciso fazer nenhuma prostração religiosa para poder demonstrar nenhum tipo de coisa especial, tá? Então, a exigência de você fazer aquilo, externalizar aquilo, não pode ser exigência de nenhuma divindade suprema. Isso não pode existir, tá certo, né? Para mim, isso é exigência de organizações humanas que precisam, através disso, submeter as pessoas a elas, ok? Pensem nisso. Eu falei sobre a minha religião, comparei com outras, para que vocês pudessem entender sobre o que eu estou falando, mas acho que o principal é vocês pensarem sobre isso, ok? Abraço a todos.